Muito bem, muito boa tarde a você de Manaus, a você do Amazonas. Grande abraço, obrigado pela companhia em mais uma edição do Programação na TV, com você e por você. Nesta quinta-feira muito chuvosa. Aliás, eu quero dizer que daqui a pouquinho nós temos uma bela matéria ouvindo o pessoal da meteorologia para alertar você, que me dá o prazer da audiência, alertar a população como um todo. Como é que fica? Por que dessas chuvas agora? Se vai continuar chovendo, se já chegou o inverno, enfim, né? O que a meteorologia prevê em termos de mais chuvas, né? Nesse período de outubro, né? É bom dizer que me parece que só nessa primeira quinzena de outubro já choveu mais do que era previsto chover por todo o mês de outubro, né? Então daqui a pouquinho tem uma matéria muito legal para você, onde você vai ficar sabendo, afinal de contas, o porquê dessas chuvas e, afinal de contas, se já estamos no inverno ou não, né? Temos matéria também muito interessante sobre uma ação do governo federal, né, que instalou UTIs no pronto-socorro João Lúcio, né? Exatamente para um trabalho de limpeza, de asepsia, de prevenção, né, bucal. Muito interessante, porque, olha, uma quantidade imensa, segundo os médicos, né, de doenças que o ser humano contrai através da boca, tá certo? Então, daqui a pouquinho, uma matéria muito interessante para você. E na nossa entrevista do dia, conforme anunciamos, vamos receber daqui a pouquinho o secretário municipal de saúde, Dr. Homero de Miranda Leão, que vai nos falar sobre o plano de contingenciamento, ou para trocar-se mais por miúdo, né, e ficar mais fácil, né? Sobre as providências, né, que a Secretaria Municipal de Saúde, né, de Manaus já está tomando, tá certo? Como prevenção, né, ao vírus Ebola. E também sobre essa febre chikungunya, com esse nome, né, chikungunya, na verdade só pode ser coisa ruim, né? É uma febre que ataca principalmente as juntas do corpo, né? E vem, na verdade, atacando muita gente aí nos países que fazem fronteira com o Amazonas, né? No caso, Venezuela e as Guianas. Tá muito bem? Então, daqui a pouquinho, a ciência também já tem todo um trabalho, todo um preparativo para exatamente procurar evitar que essa tal febre chikungunya também agrida a nós amazonenses. Muito bem? Então são esses os temas de hoje e vamos mostrar hoje mais 3 vinhetinhas de mais 3 quadros novos que o programa está preparando para a partir do mês de novembro, quando estaremos iniciando uma nova formatação do programa Ação na TV, que se já está bom, segundo, né, vocês nos dizem, através de WhatsApp, mensagens, telefonemas e o que a gente ouve na rua, a tendência é ficar cada vez melhor, cada vez mais interativo e cada vez mais com você e por você. Tá muito bem? Breve intervalo e eu volto já. Pois é, então vamos bola rolando no programa Ação na TV com você e por você. Um grande abraço a você de Manaus e a você dos 22 municípios que nos dão o prazer e a honra da audiência em todo o Amazonas. Quero mandar um grande abraço, tá, para essa gente querida aí do abrigo Vicente de Paula, né? As pessoas falam, olha, os velhinhos, né, do abrigo Vicente de Paula. Realmente é uma instituição, né, maravilhosa. Quero mandar um grande abraço para a assistente social Irineia, minha amiga querida, que está aí realizando um bom trabalho de auxílio, né, aos nossos velhinhos queridos que estão aí no São Vicente de Paula. Tá legal? E mandar um abraço para a dona Flora, que é a gestora, né, tá certo, da Sociedade Vicente de Paula. E um abraço, principalmente, carinhosamente, para todos os idosos que estão aí. E dizer a você empresário, comerciante, você pessoa simples do povo, né? Mas que tem um coração maravilhoso, você que, graças a Deus, né? Pode jogar no time dos que podem ajudar e não daqueles que precisam ser ajudados, tá certo? Você pode ajudar o abrigo Vicente de Paula, tá bem? Olha, muitas pessoas idosas que estão lá, desamparadas, né, que não têm mais familiares e precisam tomar medicamentos que não são oferecidos pela rede do SUS e que custam até caro, né? A gente vai ficando velho, vai contraindo doenças e os remédios são cada vez mais caros, né?
Então, muita gente lá que precisa, pessoas, né, de idade, que precisam de auxílio em medicamento, em alimentação, tá legal? E se você quiser adotar, tá certo? Uma pessoa da terceira idade que esteja lá, né, residindo, morando no abrigo Vicente de Paula, você pode. Não quer dizer que você tem que levar a pessoa para casa, não. Basta você chegar lá com a gestão, com a dona Flora, qual é o custo mês, né, desse idoso aqui, ou desta idosa, né? O que ele gasta por mês com medicamento, com alimento e tal, e outras coisinhas mais, uma roupinha e tal. Aí, se estiver ao seu alcance, você todo mês, você vai lá e dá aquela colaboração. Isso faz um bem maravilhoso, tá legal? E distingue muito o ser humano, né, aos olhos de Deus, tá legal? Grande abraço a toda a nossa gente querida, aí do abrigo Vicente de Paula, em São Raimundo. Um abraço à minha amiga assistente social, Irineia. Muito bem, quero pedir o boa tarde, vou pedir umas matérias daqui a pouquinho, mas já quero colocar o nosso convidado de hoje, né, aqui ao vivo, porque ele chegou cedo, tá legal? E peço o boa tarde do secretário municipal de saúde de Manaus, doutor Homero de Miranda Leão, que é uma figura solícita, né? Sempre que a gente convida, ele encontra sempre um jeitinho de dar uma atenção à imprensa, e dando esta atenção à imprensa, tá certo? Ele está naturalmente dando uma atenção à população de Manaus, porque o nosso intuito é sempre, né, quando trago alguém aqui, é esclarecer alguma coisa, buscar informar melhor a população. E no campo da saúde, então, todas as informações, tá certo, são bem-vindas e chegam sempre em boa hora. Secretário, muito boa tarde. Boa tarde, Donato. Boa tarde a todos que nos assistem aqui na nossa Band. É sempre uma alegria estar com você, Donato. Legal. Prazer nosso. Quero registrar aqui a retaguarda do secretário, a jornalista Cláudia Barbosa, o fotógrafo quase que centenário, Nildo. Brincadeirinha, né? Porque realmente é um dos mais antigos, né, no ramo, uma figura simpaticíssima. Tá, muita experiência, né, no setor de comunicação, no campo das fotografias, né, do secretário Homero de Miranda Leão. Secretário, vamos começar, antes do ebola, né, dessa tal febre chikungunya, né? Né, me parece que os riscos dela chegar até a gente aqui é exatamente os países fronteiriços aí, né, as Guianas, Venezuela e tal, né? De fato, nós temos aí um novo vírus, que é o chikungunya, que é um vírus que vem do continente africano, da Tanzânia, e esse nome... Veio da Tanzânia? Tanzânia. Os primeiros casos foram descritos lá. Esse vírus, o nome dele, chikungunya, no dialeto deles lá, Macombo, eu acho que esse é o dialeto, ele significa andar curvado, porque uma das principais características do chikungunya é justamente a dor nas juntas, e essa dor nas juntas coloca a pessoa numa posição de defesa da dor, portanto ela se curva, não é? Como as pessoas que têm artrose, têm artrite, perdão, sabem bem o que eu aqui me refiro, e esse se curvar foi uma forma que deu a principal característica da doença, e daí o nome dela. Mas é uma virose muito parecida com a dengue, transmitida inclusive pelo mesmo mosquito, e essa questão nos coloca numa posição de vanguarda em relação ao combate já em andamento. Já vem sendo feito no Brasil, e aqui em Manaus de forma muito eficiente, a redução do número de casos de dengue pelo combate às larvas e, consequentemente, ao mosquito que causa a doença. É imprescindível que a população continue fazendo a sua parte no controle do seu entorno, do quintal, da varanda do apartamento, do terreno de sua residência, para que ali não deixe proliferar, não deixe nascer a larva do mosquito, fazendo com que haja um mosquito em mais abundância na cidade. Isso ocorrendo, os casos aumentam, não só de dengue, como também pode propiciar a entrada mais intensa dessa doença, que já está no Brasil. Há 337 casos confirmados de chikungunya até o dia 10 desse mês de outubro pelo Ministério da Saúde, e esses casos estão distribuídos em alguns estados, como Bahia, aqui em cima no Roraima, também em Minas Gerais, enfim, há em todos os estados, em outros estados também alguns casos, mas nesses três os principais, o Amapá,
os principais. Então, é importante... Secretário, no Amazonas ainda ou em Manaus, nenhum caso ainda verificado? Não temos nenhum caso ainda na cidade de Manaus, mas já temos em cidades que são próximas, aqui no Amapá e, como disse há pouco, em Roraima também. Temos o mosquito em Manaus, ainda temos, reduziu muito o número de casos de dengue no mesmo período, em relação ao ano passado, 89%, não é, Cláudia? 89%, uma redução significativa, quase 90%. Isso é trabalho, resultado de um trabalho 10 minutos contra, chama 10 minutos contra a dengue, onde as pessoas, a Secretaria Municipal de Saúde pede à cidade, pede à população, às pessoas, que uma vez por semana tirem 10 minutos do seu tempo para verificar o quintal, a varanda, o terreno de sua residência, a fim de tirar dali possibilidades de o meio ideal para crescer a larva. Um pneu que tem aquela água dentro, uma latinha no chão, uma garrafa d'água, uma tampinha de refrigerante, ali já dá para nascer mosquito. Já é o suficiente para que a fêmea venha, deposite seus ovos e cresçam dali as larvas. Deixa eu só ver se eu entendi. Quer dizer, essa chikungunya ela é transmitida pelo mesmo Aedes aegypti, o mesmo mosquito que transmite a dengue? Exatamente o mesmo. Exato. É o Aedes aegypti que transmite a dengue e também transmite o chikungunya. Por isso que nós temos todas as condições de essa doença estar no Brasil. É como se não bastasse o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, né? Ele ainda traz lá mais um primo dele, né? Mais alguém. Mais um vírus para mais um vírus, né? Para carregar no seu habitat ali. Meu pai do céu. Então, realmente, é reforçar, né? Aquilo que já se vem fazendo a nível de prevenção contra a dengue, né? Até porque sujeira dentro de casa não é só contra a dengue, não, né? Sujeira dentro de casa traz uma série de outros tipos de complicações, né? Traz até cobra, aranha, barata, né? Enfim, mosca, né? Higiene é tudo, não é isso? Secretário, me permita aí uns 3 minutinhos, tá? Que eu vou pedir aqui uma matéria, em cima do nosso tema saúde, né? Da nossa repórter, brilhante repórter do Band Cidade, Tamires Cler, meu querido Júlio César Gonzaga, tá bem? Sobre essa UTI, né, especial aí que está na verdade oferecendo serviço de prevenção, né, contra qualquer tipo de doença transmitida via boca, tá certo? Na tela, meu querido Júlio. Estamos na unidade de terapia intensiva do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na zona leste da capital. Para cá, são trazidos os casos que precisam de maior atenção médica. E qualquer infecção pode diminuir e muito as chances de sobrevivência dessas pessoas. E é pela boca que o problema pode começar. Eles estão sob prótese ventilatória, eles usam um aparelho para respirar que impede que eles tenham a via aérea patente, então acumula secreção e entra no pulmão. Outro detalhe são as várias fraturas de face, lesões de seios da face que contribuem com a contaminação e a chance aumentada de infecção hospitalar, principalmente a pneumonia. Aqui são atendidos em média 40 pacientes por mês. E desde agosto, quando a higienização bucal deles começou a ser realizada, a incidência de pneumonia causada pela ventilação mecânica diminuiu quase 40%. O uso mais corriqueiro do clorexidina, a orientação dos técnicos de enfermagem e enfermeiros pela própria odontóloga a higienizar pela manhã, visto que ela higieniza à tarde, a remoção dos aparelhos dentários que eram acúmulos de sujeira, remoção às vezes de dentes precários, o manejo da via aérea superior de uma forma geral contribuiu muito com isso. Há 1 ano e meio, a doutora Nelly faz esse trabalho em UTIs da capital e diz que o processo pode até deixar o tratamento nas UTIs mais baratos, porque evita o gasto com medicamentos. E a nossa ideia é, com o futuro, intensificar, sim, dar uma atenção maior, principalmente para esse paciente que já vem com uma condição bucal não satisfatória. O projeto de lei que prevê a presença de dentistas nas UTIs ainda depende da sanção presidencial. Enquanto isso, segundo a também professora de odontologia, é preciso conscientizar a sociedade e a classe acadêmica dos benefícios desse processo. A gente vai estar realizando nos dias 16 e 17, ou seja, amanhã e sexta-feira, o primeiro encontro de odontologia intensivista do estado do Amazonas. Vai ser realizado no auditório da Unip e a gente vai estar abordando justamente esse olhar multidisciplinar, a inserção do cirurgião dentista na equipe de atuação da UTI.
Muito legal, que bacana. Tudo que vier, né, a nível de saúde no campo da prevenção, olha, vem e que seja bem-vindo. Tá legal? Eu quero mandar aqui um grande abraço para a nossa querida telespectadora Ingrid Gabriela, tá certo? Nossa querida e linda telespectadora Ingrid Gabriela, aí no Alvorada 2, na Rua 6, nos dando o prazer e a honra da audiência com os seus familiares, tá? Beijão, Ingrid. Muito bem. Eu vou para um breve intervalo comercial, secretário, e na volta, tá legal? A gente fala um pouquinho sobre essa questão das chuvas, né, por quê e tudo mais, e depois a gente, na verdade, desdobra a nossa entrevista entrando no tema do ebola. Se você tiver alguma pergunta a fazer, nosso WhatsApp daqui a pouquinho vai estar aí para você poder fazer uso, tá muito bem? E eu estou aqui com a minha mini tela digital para ler a sua perguntinha ao secretário Homero de Miranda Leão. Tá muito bem? O tema daqui a pouco é ebola. A gente volta já. Pois é, quero mandar aqui um grande abraço para o doutor Luiz Fernando Sarmento Nicolau, meu querido, grande amigo, grande incentivador deste programa, grande médico e o presidente de honra, né, da Sociedade Pro Saúde, doutor Luiz Fernando. Estive ontem com ele, batendo um papo muito agradável, ele é uma figura sempre muito querida e muito amiga, tá legal? Grande abraço, doutor Luiz Fernando, e ele feliz da vida, né, com a retumbante vitória do seu filho Ricardo Nicolau, que foi o segundo mais votado do pleito para deputado estadual, com quase 39 mil votos, né? Parabéns ao Ricardo Nicolau. Grande abraço, meu querido amigo, doutor Luiz Fernando. Bom, que deve estar nos dando prazer da audiência, tá certo? Deixa eu pedir a matéria sobre as chuvas com o nosso querido Israel Ayasser, tá bem? Do Band Cidade, uma matéria que vai esclarecer para a gente o porquê dessas chuvas agora e, afinal de contas, já é inverno, essas chuvas vão continuar? Na tela, meu querido Júlio. A Defesa Civil de Manaus registrou 4 ocorrências por conta da chuva durante a madrugada. Uma delas foi nesta escola no quilômetro 42 da M010, que ficou destelhada por conta da ventania. Em vários pontos da capital, o maior transtorno foi provocado pela queda de energia. Seu Luiz, dono de uma borracharia no bairro Aleixo, relata que ficou sem luz durante toda a manhã. Foi questão da natureza, o vento foi muito forte, quem mora aqui sabe que deu um vento fortíssimo antes da chuva. E nesse caso, com certeza bateu fio com outro fio que passa corrente, quebra. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, nos primeiros 15 dias do mês de outubro já choveu 114 milímetros na capital, sendo que o previsto para todo o mês é de 135 milímetros. Mas, segundo o meteorologista, o volume ainda é considerado normal para o período. Na média, na cidade de Manaus, o mês de outubro deve chover entre 87 e 135 milímetros. Se ficar dentro desses valores, é considerado normal. Ainda de acordo com o meteorologista, só será possível dizer se o mês de outubro será considerado chuvoso no início de novembro. Para essas 2 primeiras semanas, vamos dizer assim, do mês, dá para considerar que já choveu aqui na região de Manaus acima da média. Mas para o mês, o somatório, o mês lá no final, no último dia do mês, a gente vai somar todos os dias com chuva. A princípio, está dentro da normal para o período. Somente lá no último mês no último dia do mês, que a gente vai poder dizer se o mês de outubro foi mais seco ou mais chuvoso do que o normal. Muito bem, né? Vamos aguardar, tá certo? Vamos aguardar. Vamos então voltar aqui à nossa entrevista com o secretário municipal de saúde, né, de Manaus, doutor Homero de Miranda Leão. Doutor Homero, eu sei que o senhor já tomou as devidas providências, né, e a Secretaria Municipal de Saúde já tem um plano de contingenciamento com relação à questão do vírus ebola. Nos explique quais as medidas, né, que na verdade englobam esse plano de contingenciamento, para que esse ebola não atinja a gente. Pois não, Donato. Na verdade, esse plano de contingência não é da Secretaria Municipal de Saúde. Ele é um plano que abrange diversas instituições, a começar pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, pela Agência Nacional de Vigilância em Saúde do Governo Federal, Infraero, Secretaria Municipal de Saúde através da Vigilância Epidemiológica, do SAMU, da Vigilância Sanitária, enfim, uma gama de profissionais muito capacitados está envolvido nesse trabalho.
Isso já vem sendo feito há alguns meses, já houve treinamentos, está nesse momento havendo treinamentos continuamente com corpos clínicos dos hospitais da cidade, preparação da rede. Há toda uma estratégia que foi desenhada pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, que prevê essa estratégia. Há inclusive um protocolo, né? Protocolo, tudo é muito rigoroso, tudo muito dentro do que as regras internacionais de combate a doenças transmissíveis estabelece. Esse protocolo, esse plano, essa combinação de fatores que pode ser necessária para contermos casos, como ocorreu agora em Cascavel, no Paraná, que houve um caso suspeito, mas que parecia ser de fato ebola, pela origem do paciente que vinha da África e pela sintomatologia que ele apresentava, porque no começo essas doenças infecciosas elas se parecem muito, depois é que os sinais e sintomas começam a se tornar mais específicos, então você tem que pecar por excesso e não por falta. A gente pensa se não for, excelente, mas tem que pensar que é para justamente não ser pego de surpresa, Nonato. Então não foi diferente lá em Cascavel, foi feito isso. Esse trabalho ele está disseminado em todo o Brasil. Manaus vem fazendo isso, nós temos toda a estrutura montada pelo Instituto de Medicina Tropical, que eu esqueci de citar, que é peça fundamental, uma referência nacional e internacional para as questões das doenças infecto-contagiosas, como é o caso do ebola. Então nós temos todo um preparo para uma eventual necessidade, para, no caso de termos em nossa cidade, em nosso estado, uma suspeita dessa doença. Eu queria primeiro, antes de entrar num detalhe mais aprofundado sobre isso, Nonato, tranquilizar as pessoas. Há uma sensação natural de preocupação, até de pânico, às vezes. Eu sou abordado nesse doutor, o ebola, como é que é isso? Vai matar todo mundo? Gente, o ebola é um vírus que se transmite de pessoa a pessoa através das secreções que se produz, que o corpo humano produz. Por exemplo, o contato com o sangue contaminado e com o vômito, enfim, com várias situações que vêm do corpo, contato direto. Eu tenho que pegar na pessoa com as mãos, levar a uma mucosa ou ao olho, ou à boca, e aí eu faço a contaminação. Não pega conversando, como uma gripe, por exemplo. Se pegasse conversando um vírus que tem essa letalidade, aí sim nós teríamos uma tragédia mundial. O risco de nosso país é considerado baixo pela Organização Mundial da Saúde. Nós não temos maiores possibilidades de ter muitos casos no Brasil. Não temos. Manaus, menor ainda. Por quê? Porque aqui não há fluxo de pacientes que venham da África, onde os casos estão, de fato, se manifestando de forma epidêmica. Na África há essa questão e, em razão disso, a preocupação é maior das autoridades cujos voos têm mais conectividade, como, por exemplo, os Estados Unidos da América, a Europa, que tem voos diários para esse setor, e no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, que recebem voos diretos de lá. E a Infraero, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, tem todo um protocolo de segurança com relação a esses pacientes. Então, muita coisa está sendo feita. Agora, se você me perguntar se isso impede que o ebola chegue, por exemplo, à nossa cidade ou ao Brasil, não impede. Pode acontecer sim que chegue um paciente, porque o mundo hoje é um mundo onde as pessoas convivem globalmente, se integram globalmente através das companhias aéreas, dos navios que vêm de carga. Então, pode acontecer, sim. Mas, se acontecer, providências serão tomadas para que esse caso se mantenha isolado e não tenhamos, a partir dele, um caso secundário e aí um surto até uma epidemia, como ocorre na África. Perfeitamente. Tenho aqui na minha mini telinha digital já o telespectador Arnaldo, do centro da cidade, dizendo o seguinte: secretário, considerando que uma pessoa suspeita envolve isolamento, implica no isolamento de muitas pessoas, o nosso aparato de saúde estaria preparado para isolar, por exemplo, 20 ou 30 pessoas no caso de um suspeito de ebola em Manaus? É o Arnaldo, do centro da cidade. Sim, Arnaldo, nós fazemos o controle dos comunicantes, é chamado dessa forma. Não é isolar do ponto de vista de impedir o trânsito ou prender as pessoas, não é assim que funciona. O isolamento é o contato com essa pessoa, a quarentena. Por exemplo, a unidade de saúde de Cascavel lá. É um acompanhamento, né? Um acompanhamento. A unidade de saúde do Cascavel, que teve o caso de ebola, houve a restrição no primeiro momento de que aquelas pessoas ficassem ali para receber orientação, ver quem é quem teve contato, quem mexeu no paciente, quem não mexeu no paciente. No momento inicial isso é feito.
por exemplo, um voo que chegue aqui em Manaus com alguém que apresentou os sinais ou sintomas da doença durante o voo e desembarcou aqui passando mal. Ele é detectável, não é? A partir daquele momento, de imediato, a própria Infraero aciona a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que aciona o SAMU, que aciona toda uma rede de assistência para que esse paciente seja acompanhado permanentemente. E aqueles passageiros do avião que tiveram contato, eles ficarão retidos por algumas horas para que ali seja feita a identificação de todos, ver quem teve o contato direto. Vou repetir, o contato, a forma de transmissão é direta, é indireta. Eu preciso pegar a secreção e levar prazer para mim, para a minha boca, alguma secreção desse paciente. Então isso ocorre muito. Aliás, os maiores casos de contaminação na África são de pessoas da família que manuseiam, ajudam ali na cuida daquele paciente, e dos profissionais de saúde que acabam pegando por uma falha de proteção individual. Agora mesmo, esse último caso que teve uma enfermeira, acho que contaminada, essa pessoa quebrou um protocolo de segurança, ela falhou num procedimento para a sua própria proteção, e essa falha fez com que ela fosse infectada. Então nós temos aí muitas medidas que são medidas técnicas que permitem, digamos assim, o controle dessa doença e de outras doenças infecciosas, que no caso dessa é uma doença que a preocupação é grande em razão de que temos realmente um índice de mortalidade muito elevado, e isso angustia a todos que mobilizam-se em relação a esse paciente. Perfeito. A nossa audiência é olímpica, graças a Deus, né? Vamos atender agora o Junivaldo de Humaitá, né? Aí no sul do Amazonas. Grande abraço a toda a nossa gente de Humaitá. Ele fala que a audiência do programa é maciça em Humaitá e pergunta o seguinte: por que o vírus mata mais hoje do que em 1976? Há até uma lógica para matar mais hoje, Eu né? diria que ele mata mais pessoas, porque mais pessoas foram contaminadas, mas ele é tão letal quanto em 76, quando foi descoberto na África. Esse vírus, ele é o mesmo vírus, ele não sofreu mutação e a agressão dele é a mesma. Agora, ele atingiu mais pessoas, porque a epidemia é um crescente, né? Tenho um caso, tenho 5, tenho 15, tenho 30, aí vai crescendo de modo a se expandir. Hoje, na África, há mais de 3.300 mortos pela doença, se eu não me engano, no total de 8.000 casos notificados. E isso é um número muito grande para uma doença tão grave. Mas lá, as condições de isolamento e de cuidado desse paciente são condições muito insuficientes, muito sofridas. É um povo muito pobre, e a saúde pública lá, realmente, ela é muito mais, ela é feita muito mais por pessoas voluntárias que vão do mundo inteiro, os Médicos Sem Fronteira, médicos das Nações Unidas, médicos que vão para esse país ajudar essa população sofrida, que tem ali uma relação extremamente miserável com relação a essa contaminação. Correto. Uma perguntinha, uma senhora não quis se identificar, né? Ela falou, olha, suspeita de ebola em Foz do Iguaçu. Ela escreveu muito, não vai dar para ler tudo, tá certo? Mas ela resume o seguinte, que todas as iniciativas, né, da área de saúde, visando conter, visando prevenir, ainda serão poucas, porque ela teme que o vírus ebola realmente se alastre pelo mundo, tá? Um abraço para essa senhora que nos ligou. Não sei se o secretário tem ciência de mais um suspeito de ebola em Foz do Iguaçu, mas, sem querer alarmar, né, eu estranhei na imprensa nacional aí, a Organização Mundial de Saúde, né, estabelecer aí um prognóstico, né, de que o ebola deverá, pela sua evolução, matar daqui para frente uma média de 10.000 pessoas por ano, né? Algo assim apesar de que o planeta é enorme, né? Mas eu achei um número muito alto, né? Sem dúvida. Esses números, Nota, eles se baseiam em estudos de progressão aí, de contaminação da epidemiologia, são números certamente calculados a partir de critérios epidemiológicos. Eu não tive estudo a esse acesso, mas li um artigo que falava esse número. Eu não vi a conta como foi feita. E isso é possível, sim, porque na África a epidemia tem, de fato, aumentado, e a preocupação das autoridades internacionais é enorme, sim. Eu vi um artigo dia desses sobre um experiente médico epidemiologista antigo, uma referência internacional da Organização Mundial da Saúde, onde ele dizia que ele só se deparou com um alarme
digamos assim, com a situação de tamanho alarme, na época que chegou a AIDS. A AIDS começou a ser detectada no mundo nos anos 80. Com relação à colocação da senhora de Foz do Iguaçu, não há confirmação. Agora há pouco eu estava acessando aqui um grupo que temos no WhatsApp com relação à ebola, composto por vários profissionais dessas organizações de saúde que eu citei há pouco, e parece-me que é um caso de malária, de uma pessoa que veio do Líbano, inclusive, não se confirmou, mas está sendo investigado. Que bom, né? Bom, aqui o WhatsApp não para, né? Eu até dei É verdade, o WhatsApp, não, graças a Deus, a audiência do programa está muito boa e é um tema realmente de relevante interesse, né? Eu quero pedir desculpa ao telespectador, eu anunciei que hoje ia mostrar mais 3 vinhetinhas, né? De mais 3 quadros novos que vão entrar em cena a partir de novembro, no Ação na TV, mas o tema realmente é de interesse dominante, né? E eu preciso arrematar essa entrevista. Amanhã eu apresento, para fechar a semana, os 6 últimos quadros, né? As vinhetinhas desses quadros, tá certo, para você acompanhar e saber como é que vai ficar o formato do Programação na TV a partir de novembro. Tá muito bem? Secretário, eu sou muito grato pela sua presença hoje conosco, temos 1 minutinho apenas, tá legal? E esse último minutinho é para lhe colocar as ordens à disposição. Se quiser acrescentar mais alguma coisa sobre alguma outra ação, dentre tantas, né, comandados pelo senhor na Sensa, esteja à vontade. Eu quero agradecer, Donato, a oportunidade. É sempre importante que tenhamos contato com a população. A imprensa é um instrumento que nos serve o tempo todo com relação a levarmos orientação à cidade, tranquilizando as pessoas quando é necessário tranquilizar e alertando quando é necessário alertar. Esse é o nosso papel, é essa orientação que temos do prefeito Arthur Neto na condução da Secretaria Municipal de Saúde e esperamos estar fazendo o nosso melhor, contando com a ajuda de um corpo técnico de excelência e que certamente facilitam muito o meu trabalho. Eu espero que tenhamos sucesso aí nas ações de saúde da nossa Prefeitura de Manaus. Muito obrigado. Com certeza. Foi um prazer muito grande, mais uma vez, recebermos hoje aqui o secretário municipal de saúde de Manaus, doutor Homero de Miranda Leão, falando de temas tão importantes para a população de Manaus e deixando os devidos alertas e orientações. Muito bem, a você de casa, você de Manaus, do interior, muito obrigado pela audiência. Amanhã, logo após o programa do meu querido Álvaro Campelo, Cidade Urgente, Ação na TV, com você e por você. Grande abraço e até amanhã.